E aí, tá ligado? Então fica ligado nessa dica que é muito importante, é a Bet7k, a principal plataforma para apostas esportivas e cassino online e a que mais cresce no Brasil. Você tem a oportunidade de fazer uma graninha extra com apostas esportivas, com cassino online e é muito fácil e tranquilo. Se liga nessa dica, até porque a Bet7k tem vantagens exclusivas que você pode ter cashback, suporte 24 horas, sorteios semanais de até R$7 mil e pagamento via Pix, o mais rápido do mercado. Então não perca tempo. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica no link, faz o seu cadastro e pode resgatar um bônus de até R$7 mil na banca. Tá perdendo tempo por quê? Faça o cadastro na Bet7k. Bet7k. Jogou, sacou! Alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Estamos chegando aqui, como você viu, em nome da Bet7k. Olha, não deixe de fazer a sua aposta na Bet7k. Bet7k que vai estar amanhã também durante a nossa transmissão. Tá vendo aí de manhã no Bom Dia? A gente tem tido boas dicas, dicas legais para você ganhar com a Bet7k. E o recado agora é da Mais Ágil. A Mais Ágil, que é parceira do Boletim AV, está na sua tela o telefone da Mais Ágil para você entrar em contato através do WhatsApp. Primeiro dá uma olhada se o dinheiro está garantido lá. O do fundo de garantia tá ok, depositado. Se estiver, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana para você. Que maravilha, né, cara? A Mais Ágil consegue dar a você, quem sabe, um dinheiro para você poder gastar com uma viagem, com um presente. Tá aí o Dia das Mães. De repente você consegue dar um presente para sua mamãe com o dinheiro que a Mais Ágil vai ajudar você a ganhar. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. Amanhã, 9 da noite, Maracanã, Vasco e Fluminense. Na verdade, Fluminense e Vasco, o mando é do Fluminense. Um jogo cercado de expectativas, principalmente por conta de tantas rusgas fora de campo, mas dentro de campo há uma superioridade nesse instante para o Fluminense. O Vasco, um time em formação, 3 jogos no Campeonato Brasileiro, uma vitória, um empate e uma derrota, a mais recente para o Bahia na segunda-feira. Fluminense também vem de derrota no Campeonato Brasileiro, mas começou com um time misto, depois colocou o time titular e não conseguiu dobrar o muito chato, forte e perigoso Fortaleza lá no Ceará. Mas, terça-feira, pela Libertadores, amassou o River Plate por 5-1. Todos os indícios de um favoritismo para a equipe tricolor. E se a gente for somar ainda os 10 últimos jogos, não há dúvida. Nos últimos 4 anos, o Vasco da Gama não consegue vencer o Fluminense. A última vitória, você vai ver aí a foto dos 2 autores dos gols. O Vasco, no dia 20 de junho de 2019, venceu o Fluminense em São Januário, um dia de manhã, numa ensolarada manhã de domingo. O Vasco vencia o Fluminense, gols de Leandro Castan e de Bruno César. De lá para cá, Pedro fez o gol do Fluminense e o Fluminense era comandado por Fernando Diniz. De lá para cá, não teve mais nenhuma vitória do Vasco da Gama. Mas olha, no confronto, torcedor cruzmaltino, o Vasco ainda manda. Na história, o Vasco tem o Fluminense como seu freguês. São 387 jogos, 153 vitórias do Fluminense, 113 empates, 121 vitórias do Fluminense. Em campeonatos brasileiros, são 60 jogos redondos, 21 vitórias do Vasco, 23 empates, 16 vitórias do Fluminense. Com o mando do Fluminense, são vitórias maiores para o lado tricolor. São 63 vitórias para o Fluminense, 42 vitórias para o Vasco da Gama, 46 empates. E uma curiosidade histórica no Campeonato Carioca, 224 jogos e um empate em vitórias. 80 vitórias para cada lado,
64 empates. Mas será que esses números, será que o Vasco ter maior número de vitórias, ter no confronto melhor retrospecto, ou o Fluminense mais recentemente ter melhor número, melhor retrospecto, isso de alguma forma influencia ou não influencia em nada? Eu fui ouvir um ex-jogador criado no Vasco, mas que jogou no Fluminense e que recentemente esteve no Vasco como auxiliar de Fernando Diniz, Ian Cleiton de Lima Racera, que vai falar sobre esse tema, a questão de números, se isso influencia o jogador, tanto de um lado como do outro, você jogou dos dois lados. Influencia ou não influencia essa questão de retrospecto? Hein, Ian? Boa tarde, Flávio. Tudo bem, meu amigo? Quanto tempo? Respondendo sua primeira pergunta aí, olha, estatística, como a gente fala assim, não entra em campo, mas o momento, sem dúvida alguma, do Fluminense é melhor que do Vasco. Diria que o Fluminense entra com um certo favoritismo para esse jogo, né? O que não quer dizer nada também, porque quando a bola rola é que as coisas acontecem. Então, né, espero que seja um jogo aí bem disputado, Vasco jogando na sua característica, né? Não sei se vai pressionar, enfim, porque o Fluminense gosta que pressione, né? Mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. E a rivalidade, hein? Uma rivalidade muito mais exacerbada hoje do que antigamente. Será que o Ian concorda que hoje os ânimos estão mais acirrados para esse clássico Vasco e Fluminense, Ian? E sobre a segunda pergunta, a rivalidade, olha, eu acho que a rivalidade está aí desde sempre, né? Talvez hoje um pouco mais inflamada pela situação do Maracanã, né? Das declarações de ambas diretorias, né? Daí acaba envolvendo um pouco mais os torcedores, né? Talvez do lado de fora, assim, a gente tem a impressão que realmente, assim, entre as torcidas tem um pouco mais de animosidade, um pouco mais de, vamos dizer assim, de brutalidade na disputa, ela extrapolando um pouco o campo, né? O que não deveria ser, né? Então a gente torce para que seja realmente novamente um grande clássico, um grande jogo, que as torcidas se respeitem e que o futebol seja o principal desse grande clássico. Logo mais no News a gente vai trazer mais detalhes e mais informações. Prometemos um papo muito bom, convidamos o próprio Ian, provavelmente vai estar conosco, também o jornalista José Ilan, do canal Ilan e Renato, tricolor, que vai estar conosco, meu antigo companheiro do Super Rádio Tupi, papo bom, papo legal, e também nós vamos ter a presença de um membro do canal Atenção Vascaínos, jovem, 25 anos, que está lá na Áustria, isoladão, mostrando o amor pelo Vasco. Vai ser uma resenha muito legal a partir de 9h30 da noite. Olha, eu posso adiantar ao torcedor do Vasco e falo isso porque eu mando mensagem para um, mando mensagem para outro, alguém da comissão técnica, algum jogador, e a pergunta é a mesma. Como é que tá o clima depois da derrota? Como é que tá para pegar o Fluminense, esse time que tá assustando todo mundo? E olha, o papo é único, confiança enorme do Vasco. Jogadores estão babando para a partida. Uma pessoa hoje chegou a me dizer, olha, sangue doce. A gente está querendo sangue doce, a gente está querendo vencer, a gente quer a vitória em cima do Fluminense, respeitando demais o Fluminense. Quando se fala, o Vasco está bem, mas eles também estão bem. Mas há uma unanimidade. O jogo do Vasco, de Maurício Barbieri, encaixa com o jogo do Fluminense de Fernando Diniz. O Fluminense é um time que joga espalhado em campo, as peças espalhadas. É um time que dá muito contra-ataque. E é um time que, para se jogar contra, tem que competir. Características desse time do Vasco hoje, que compete muito, tem uma transição muito rápida, muito veloz e também tem facilidade em jogar com equipes que propõem o jogo. Por isso, há uma confiança de que vai dar bom, vai dar legal. O técnico Maurício Barbieri está muito sigiloso, nada se fala, nada se complementa. Para essas pessoas que eu mando mensagem, aí vai ter mudança. Não posso falar.
ninguém abre o jogo, mas dificilmente não haverá mudança no time. No meio é quase certo, mas olha, não se surpreenda se também tivermos alterações até em outras peças, mais de uma alteração. Talvez só Rodrigo no lugar de Marlon. De repente, vem mais coisa por aí, para aumentar esse poderio competitivo e poder bater de frente contra um adversário muito perigoso, muito entrosado, de muita movimentação de campo e de bola. Enfim, vai ser um jogo de xadrez amanhã à noite no Maracanã. E duas últimas informações. O diretor executivo Paulo Brax esteve ontem na CBF, tomou aquele belo café com Branco, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, ex-jogador do Fluminense também, jogou muito esse clássico, para resolver a situação de Andrei Santos e de Marlon. O Vasco sabe que tem que liberar os jogadores no dia 8. Na verdade, não tem obrigação, porque não é data FIFA. Porém, pelo compromisso com os atletas, vai liberar. Mas o que está tentando se costurar, a CBF está um pouco reticente, é a apresentação ser postergada para mais uma semana. Aí sim os jogadores estariam se apresentando, ao invés de segunda 8, na outra segunda, dia 15. É uma situação de costura. Paulo Brax conversou com o Branco ontem, mostrou a necessidade dos dois jogadores, legal para que eles joguem mais do que ficar uma semana de treinos. O Vasco vai ter 2 jogos difíceis, contra o Curitiba em Curitiba e contra o Santos no outro domingo, enfim. Então tem muita coisa que pode favorecer a permanência dos dois. Mas Paulo Brax me disse rapidamente que vai esperar o jogo de sábado aí sim para poder definir isso. Mas há otimismo quanto a essa situação. Se não houver como, vai se liberar. Não tem muito jeito. E também esteve ontem na CBF Paulo Brax para ver o sorteio da arbitragem. E a pergunta, Wilton Pereira Sampaio, ele não quis falar, mas é um hábito que traz boas lembranças ao Vasco no ano passado, porque em anos anteriores, Wilton Pereira Sampaio, por exemplo, foi aquele árbitro de 2020 de Vasco e Bahia, da agressão do Gregory ao Benítez, que nem ele nem o VAR viram, absolutamente, mas de qualquer maneira passou. Ano passado, como eu trouxe ontem no News, ele fez bons jogos, apesar de, ter prejudicado o Vasco na partida contra o Brusque. Principalmente porque deu um pênalti para o Brusque Mandrake, do zagueiro Quinteiro, e anulou um gol de Alex Teixeira. Então a gente tem que esperar, tem que ver o bicho que vai dar em relação a essa situação do Wilton Pereira Sampaio. O Vasco confia, afinal foi ele o árbitro do jogo Vasco e Ituano, o Vasco tendo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Logo mais, a partir de 9h30 da noite, a gente vai estar no ar, ao vivo, com o nosso AVNews. Resenha, papo, pra gente discutir o jogo, esquentar, ouvir um pouco o lado do Fluminense também, falar um pouco dessa rivalidade, dessa polêmica que acontece, trazer notícias, trazer informações, enfim. Vai ser um prazer ter você logo mais. Em nome da Bet7k e da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV dessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, a gente se fala logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!